Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula gratuita do nosso canal. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função escolher, mas antes de iniciar a aula, pessoal, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você é uma pessoa interessada em aprender Excel. Você já sabe da importância do Excel no seu desenvolvimento profissional e por isso você não deve perder tempo. Se inscreve aí, se inscreve agora para você não perder nenhuma atualização, nenhuma aula nova que a gente vai postar por aqui, ok? Dito isso, com você já inscrito, vamos agora conhecer a função escolher. Pessoal, a função escolher é uma função muito simples e muito útil. Dependendo da necessidade do seu projeto, ela pode substituir tranquilamente a função se, a função procv e em alguns casos até mesmo a função índice e corresp. E apesar de ser uma função muito útil, muito simples e muito poderosa, ainda é uma função muito pouco conhecida aí por muitos que trabalham diariamente com Excel. Então é exatamente essa função que a gente vai desvendar aqui nessa aula e para isso eu criei um exemplo muito simples que a gente está vendo aqui em tela. Você pode baixar essa planilha já pronta, o modelo já pronto para você acompanhar essa aula na descrição desse vídeo, tem um link aí para você fazer o download e vamos começar aqui então, vamos entender como funciona essa função escolher. Pessoal, o exemplo que eu criei aqui é um exemplo bastante simples, eu pretendo gravar alguns outros vídeos para explicar melhor a função escolher, mas aqui você já vai entender, ela é bem simples, bem prática, não tem segredo, ok? Aqui a gente tem então um banco de dados, tá? Com nome de diversos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano e simplesmente, pessoal, através dessa validação de dados, né, que a gente criou aqui, eu posso escolher qual lista eu quero que o Excel retorne para mim. Então eu tenho aqui a lista 1, tá? Que são os alunos do primeiro ano, a lista 2, os alunos do segundo ano e a lista 3, que são os alunos do terceiro ano. Se você observar, esses valores estão sendo retornados através da função escolher. Olha só que legal. Imagine isso funcionando então numa aplicação mais robusta, num projeto mais complexo, tá? A gente poderia tranquilamente fazer essa função, né? Fazer esse sistema através da função se. Eu poderia escrever aqui um se tranquilamente, o resultado seria exatamente o mesmo. Mas a primeira dica então é, se você pode substituir a função se pela função escolher, eu recomendo que faça, porque a função escolher é uma função muito mais simples de trabalhar e de se ler do que a função se. Ok, Leonardo, então como funciona essa tal de função escolher? Como que eu faço para trabalhar com ela? Muito simples, pessoal. Eu vou colocar aqui, só por exemplo, 1, 2 e 3, tá? Deixa eu até ativar aqui as linhas de grade, só para ficar mais simples aqui da gente visualizar para vocês aí no vídeo, tá? Então eu coloquei aqui 1, 2 e 3 e eu vou começar escrevendo aqui mesmo. Antes da gente ir para essa parte aqui que lista os alunos, eu vou escrever aqui rapidamente o seguinte: sinal de igual, iniciando a função escolher, ok? Então você repara que ela pede pra gente um índice, né? Um número, tá? Então aqui já começa. Primeiro, não pode ser 0, tá, pessoal? A gente não pode utilizar o índice 0 e, obviamente, tem que ser um número. Vocês já vão entender. Vou selecionar aqui, então, a minha célula E8, tá? Vou referenciar a minha célula E8, que possui o número 1, e vou passar, então, para o próximo parâmetro da minha função. Vou escrever aqui, entre aspas, tá? Porque se trata de um texto, lista 1. Tá? Somente isso, pessoal, já seria o suficiente para a função escolher funcionar. A gente precisa somente de um valor. Porém, a gente pode incrementar aí com quantos valores a gente quiser. Então, ponto e vírgula, passando aí para o próximo argumento da função, vou escrever lista 2, tá? Ponto e vírgula, lista 3, sempre entre parênteses, porque eu estou escrevendo um texto aqui. Fechei o meu parênteses, pressiono o Enter e opa, nós temos aqui um errinho, pessoal. Eu já até vi que erro é esse, eu não vou aceitar a correção, vou fazer aqui com vocês. Faltou aqui então, ó, eu fechar com as aspas, ok? Então, Enter novamente. Observa, pessoal, que trouxe pra gente aqui lista 1. Como que funciona isso então? Por que o resultado foi lista 1? Pessoal, é muito simples. Nós referenciamos aqui o E8, que possui o número 1, ou seja, a posição 1. Ela vai retornar pra gente logo que tiver aqui na posição 1. Se aqui ao invés de 1 eu tivesse 2, ela ia retornar o que tivesse na posição 2, ou seja, lista 2. Se aqui tivesse 3, ela iria retornar o que tivesse na terceira posição, ou seja, lista 3, ok? Vamos ver isso funcionando? Olha só, vou até apagar isso aqui, eu não preciso. Aqui mesmo, na célula E8, eu vou mudar aqui para 2 e observo o resultado.
mudou aqui então para lista 2. Se eu mudar aqui para 3, vai então para a lista 3. Bem simples, né? Ficou claro como que funciona essa função escolher. Bem simples. Então agora eu vou apagar isso aqui, pessoal, e vamos construir aqui a nossa aplicação. Vou apagar tudo isso aqui, tá? Isso aqui eu não vou refazer, tá, pessoal? É uma simples validação de dados. O objetivo aqui é a gente focar na função escolher. Se você é aluno aí do nosso curso, você sabe também como construir essa validação, algo bem simples, e vamos continuar aí então. Se você entendeu bem o meu primeiro exemplo, você já deve ter mais ou menos noção de como escrever essa função aqui agora. Bem simples, pessoal. Vamos lá, escolher, vou passar aqui então o meu índice que está vindo aqui da célula I8, ok? E aí vou passar os valores. Quais são os valores que eu quero retornar? No caso da primeira lista, da lista de número 1, eu quero retornar então o Miguel. No caso do número 2, a lista de número 2, eu quero retornar então o Bruno. E no caso do número 3, que é o que está selecionado nesse momento, eu quero retornar a Giovana, né, de acordo aqui com o nosso banco de dados. Fechei aqui então parênteses, ok? Enter na função, e você repara que eu tenho aqui o 3 já retornando a Giovana. Se eu então selecionar aqui o número 1, Miguel, se eu selecionar aqui o número 2, nós temos aí o Bruno. Bem simples, né, pessoal? Agora nós precisamos copiar esses valores até aqui embaixo, e para isso nós vamos fixar a célula I8, que é justamente a célula de onde vem o número, né, o índice que a função utiliza, que é sempre a célula I8, né, sempre vai ser aqui. Então nós vamos fixar isso aqui, pessoal, para que isso não mude. E as outras células, as células A9, B9 e C9, obviamente elas têm que ser relativas, né? Na medida que a gente copiar a fórmula, elas vão se mover também para baixo para trazer todo o banco de dados, ok? Para copiar tudo isso, então, muito simples, eu vou selecionar todo o meu intervalo, vou pressionar no meu teclado F2 e vou pressionar o atalho Ctrl Enter. Então, a gente faz toda a cópia aí. E você observa, então, pessoal, que a nossa lista de alunos está funcionando corretamente. Se eu selecionar aqui, então, o número 1, ele vai me trazer todos os alunos. Vamos conferir aqui, ó. O primeiro é o Miguel e o último é o Heitor. Se eu selecionar aqui, então, o número 2, Bruno, Vitória e Vitória. E se eu selecionar aqui, então, o número 3, Giovana, Yuri e Yuri. Bem simples, bem legal, né, pessoal? Essa, então, é a função escolher. Como eu disse, é uma função que pode substituir a função SI, a função PROC-V, etc. Eu espero então que você tenha gostado dessa simples aula. Se ficou alguma dúvida, posta aí no comentário que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você ainda não conhece o nosso curso, www.aprendexcelonline.com, é o nosso curso completo de Excel que vai do básico ao avançado. Passamos por VBA, passamos por dashboard, enfim, muita coisa para você aprender e se desenvolver no Excel. Você já sabe o quanto isso é importante. Não deixe de conhecer então o nosso curso. Ok? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.